Olá, querido aluno, eu sou a professora Débora Esper e hoje eu dediquei um tempinho aqui para conversar com você a respeito do fórum, atividade muito importante no meu ponto de vista, porque possibilita uma discussão, uma discussão a respeito de um tema importante relativo à disciplina, no nosso caso, disciplina de práticas de ensino de língua portuguesa 2. Bom, a minha proposta no fórum é discutir o processo de aprendizagem em si, mais tendo em vista ou focando a etapa da avaliação, porque sim, a avaliação é uma das etapas que envolve esse processo de ensino-aprendizagem. No entanto, nós vamos pensar aqui nesse fórum especificamente em um tipo ou uma concepção de avaliação que é a avaliação mediadora. Bom, quem leu o texto de apoio, no qual eu discuto a respeito dos diferentes tipos de avaliação e concepções de avaliação, eu disse que existe a avaliação somatória ou classificatória, mas existe também a avaliação mediadora. E a diferença entre as duas é que a avaliação mediadora ela vai trazer a atividade avaliativa como um mecanismo, um instrumento para a revisão do processo de aprendizagem. Então, ela não está ali apenas como juízo de valor, também está porque nós, de alguma maneira, vamos, então, avaliar essa aprendizagem do aluno, Mas, na verdade, o resultado dessa avaliação, ele serve como um instrumento para que a gente possa refletir a respeito do processo de ensino-aprendizagem, não apenas nós, professores, mas o próprio aluno, a direção, coordenação, toda a equipe pedagógica do colégio, junto ao professor, então, vai usar aqueles resultados, sejam eles positivos ou negativos, para ver o que está dando certo, o que precisa ser revisto, de que modo nós vamos, então, modificar o que está ali ainda impossibilitando essa aprendizagem. Enfim, a avaliação mediadora ela não vem apenas para dar nota. No entanto, quando nós pensamos nesse processo avaliativo, tendo em vista a avaliação mediadora, nós acabamos barrando aí numa certa burocracia que é muito comum, infelizmente, ainda às escolas, ao ambiente escolar. Nós não vamos, nós professores, à escola, não trabalhamos na escola apenas, que bom se fosse isso, pensando na prática em si. Nós temos aí uma série de burocracias que temos de dar conta, plano de aula, diário de classe, ações didáticas, preparar o material em si para a aula, avaliações, corrigir todas essas atividades, algumas individualmente, outras em grupo. Fora isso, nós ainda temos outras questões ainda mais problemáticas, como por exemplo, em muitos casos, o número excessivo de alunos na sala de aula, a indisciplina em si, algumas vezes a falta de apoio da equipe pedagógica ou das famílias, enfim, é uma profissão aí que exige muito de nós, Nós, se queremos realmente, se quisermos realmente darmos uma boa aula, incentivarmos os alunos, possibilitar realmente um processo de ensino-aprendizagem real mesmo, que faça sentido para esse aluno, nós temos que nos virar em 10. Enfim, mas nós sabemos, já houve essa discussão no texto, então, de que a avaliação mediadora é a mais adequada no processo avaliativo se nós pensarmos nas concepções de ensino, de linguagem, concepções de texto, de gramática, enfim, todas essas concepções contemporâneas, elas vão ao caminho da avaliação mediadora. No entanto, nós temos aí essa situação meio conflituosa, De que modo dar conta por meio desse tipo de avaliação, tendo em vista todos esses problemas, empecilhos ou realmente situações que fazem parte da nossa profissão, Então, o que eu peço a vocês é isso, reflitam, discutam, porque nós temos maneiras, sim, de não todas as vezes, nós não conseguiremos, talvez, proporcionar-nos avaliações mediadoras todas as vezes que fizermos atividades avaliativas e também não conseguiremos trabalhar de forma perfeita sempre, Não tem como, mas na medida do possível nós vamos tentando cada vez mais melhorar o nosso trabalho.
Então a minha proposta é a seguinte: eu quero que vocês escutam e reflitam a respeito dessa situação, como adequar essa situação real de sala de aula e ao mesmo tempo trazer essas avaliações que façam mais sentido para o aluno e que nos tragam uma resposta mais positiva. Então, eu disse o seguinte, vou ler aqui para vocês. Tendo em vista esse quadro todo que eu acabei de apresentar, reflita a respeito do assunto e responda por meio de uma resposta argumentativa, ou seja, traga argumentos seus, tá? Não é só dizer, nós devemos fazer isso, isso e isso. Eu quero saber por que faremos isso. De que modo essa sua proposta colabora para o trabalho do professor, tendo em vista essa burocracia. Então, responda a seguinte pergunta: como nós, professores, podemos desenvolver práticas avaliativas mais significativas com base na avaliação mediadora, mesmo no contexto desenhado acima, ou seja, mesmo tendo em vista esse excesso de trabalho, de burocracia e essa realidade que nós enfrentamos na sala de aula? Eu quero que vocês me apresentem ações práticas, tá? Pensem um pouquinho aí, de que modo nós podemos fazer com que nossas aulas fiquem mais dinâmicas, que consigamos dar conta realmente de toda essa atividade, e vou dar uma dica aqui, também envolvendo o aluno nesse processo avaliativo, tá? Porque sim, nós não precisamos apenas avaliar de forma individual, já estou aqui dando uma dica, certo? Bom, eu estou ansiosa aqui esperando essas ideias de vocês, quem sabe também me ajudem, porque eu também trabalho no ensino fundamental e médio, além da graduação, e que vocês consigam então construir boas respostas, bem fundamentadas, argumentadas e desenvolvidas. Bom estudo para você!